nosso GPT Maker Connector tem uma funcionalidade sensacional, que na verdade já era do GPT Maker, que a gente incorporou no GPT Maker Connector, né, que é o nosso aplicativo que integra GPT Maker e Bittrex 24 para criação de agentes de IA, que é o seguinte: imagine que você precisa fazer uma integração, ou dentro do agente, você precisa buscar um dado externo. Hoje você teria que, dependendo da ferramenta que você usar, você vai ter que usar uma ferramenta adicional, tipo N8N, Make, por aí vai. O GPT Maker Connector tem essa função dentro dele que você pode fazer get, post, por aí vai, em outras ferramentas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está lá no agente de IA do Bittrex conectado, né, via GPT Maker Connector, e sei lá, você quer buscar um dado no Asas. E claro que você não tem isso dentro do Bittrex. Então, nesse vídeo, que na verdade estou fazendo uma abertura aqui porque é um material, uma composição de um material. A Amanda e o Pedro, que é aqui do time, eles fizeram uma live, fizeram um lunch break, onde eles mostraram essa funcionalidade um pouco mais abrangente, né, como usar os comandos dentro do GPT Maker Connector para buscar dados externos diretamente do Bittrex. Eu acho isso sensacional e eu queria te convidar para ficar nesse vídeo. Tenho certeza que você chegou até aqui, é um assunto que te interessa. Dá uma olhada, vem comigo nesse vídeo para você entender como usar dentro do GPT Maker comandos get, posts mais técnicos para fazer buscas em APIs externas e isso conversar lá com o teu agente de IA dentro do Bittrex 24. Acompanha aí. Olá, sejam bem-vindos a mais um Lunch Break da CRM Think. Hoje eu e o Pedro está aqui, meu convidado. Oi, Pedro, tudo bem com você? Tudo certinho por aqui e por aí. Tudo certinho. Eu vou ter que fazer um esqueminha aqui de ficar mutando o Pedro, porque a gente está na mesma sala, né, Pedro? E aí, algumas horas pode acabar dando um retorno. Mas sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre uma função específica dentro do nosso agente de IA. Para quem não sabe, a gente tem o aplicativo GPT Maker Connector, que é o aplicativo que faz integração entre o Bittrex 24 e o GPT Maker, que é a criação de agentes de IA. Esse aplicativo, ele tem várias funcionalidades. Depois a gente vai compartilhar a tela com vocês. A gente tem várias funcionalidades e uma delas, que é muito legal, porque dá para fazer várias coisas, é o chamado HTTP, que é a chamada de API. Tanto GET, POST, enfim, depois a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre essa funcionalidade. E essa HTTP, a gente consegue basicamente buscar informações de outras ferramentas para que o agente de IA possa ter na memória dele e interagir com o cliente, né, que está conversando ali com a gente, ter essa informação para usar ali na conversa. E o legal é que o agente, né, por ser uma inteligência artificial, deixa eu até já aproveitar e abrir uma tela aqui para mostrar para vocês. O legal disso é que se ele vê que ele trouxe uma informação que não está dentro do contexto atual da conversa, ele não vai levar isso para a conversa. Ele vai guardar na memória até que de fato seja necessário utilizar. Claro que daí o agente de IA, eu estou abrindo aqui para compartilhar com vocês essa funcionalidade, mas é claro que o agente de IA, ele tem aquela questão de limitação de memória, né? Então, essa função que eu vou mostrar para vocês hoje também tem que levar tudo isso em consideração. Deixa eu entrar aqui no aplicativo antes de compartilhar a tela com vocês. Não sei, você que está assistindo aí de casa, enquanto eu abro aqui, deixa eu perguntar, porque aqui está muito frio, né, Pedro? A gente está só nos 30 casacos. Ok, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Eu vou abrir. Eu só estou com uma tela, então vai ficar um pouco corridinho. Compartilhar minha janela. Tá aparecendo aí já, né? A gente tem aqui, então, eu vou mostrar qual que é a funcionalidade que a gente vai falar para vocês hoje. Então, a gente tem o nosso aplicativo que fica dentro do Bittrex, né, o GPT Maker Connector, e dentro do agente de IA, quando a gente vai criar uma intenção dentro do agente, a gente tem as chamadas ações condicionadas. Então, pensa comigo, toda intenção, ela precisa ter uma ação no contexto dela. Então, seja uma transferência, uma consulta de dados dentro do Bittrex, algo que é um fluxo, né, que vai ocorrer algo, você usa dentro da intenção. Por exemplo, aqui tem um teste, falar com a Amanda.
se o cliente chegar e pedir para falar com a Amanda, eu quero que uma ação aconteça, eu quero transferir para a Amanda. Então, isso aqui é a intenção. E aí a gente tem, eu não vou falar disso aqui tudo, porque você que já conhece o aplicativo, que você que não conhece, tem o tutorial aqui no nosso canal do YouTube, só sobre o GPT Maker Connector, falando detalhadamente sobre cada ação e tudo mais. O que não tinha e o que não tem no tutorial é justamente essa ação que a gente vai falar hoje, que é a chamada de API, que é esse HTTP aqui. E aí, ação a gente tem, né? Buscar informações, transferir, registrar e tudo mais. Só que isso aqui, ele só olha para dentro do Bittrex, né? Essas funções de consultar, transferir, registrar, iniciar fluxo, ela só olha para dentro do Bittrex. A finalizar não, porque é outro assunto. Mas ela só olha para dentro do Bittrex. E aí, se eu quero buscar uma informação aqui no consultar informações, eu escolho a entidade, contato, eu estou limitada às entidades que do Bittrex, né? Hoje a gente tem só as 4 principais, que é lead, contato, negócio e empresa. Então a gente olha para essas entidades e busca as informações. Só que se eu quero buscar uma outra informação que eu tenho no meu IRP, em outro sistema meu, um sistema de cobrança, qualquer outro sistema que eu tenha, e eu não tenho uma integração direto, eu posso buscar através do HTTP, que meu agente pode ir lá buscar informação, agente entre aspas, né? O código vai, busca informação, traz para o agente, e ele pode jogar isso ali no meio da conversa. O Pedro trouxe para a gente alguns exemplos que ele andou fazendo, que ele andou testando, ele vai mostrar depois. Mas antes de mostrar para vocês essa funcionalidade, eu quero dizer que temos novidades dentro do aplicativo por causa de uma atualização que o Bittrex fez recentemente, menos de um mês, né? Confesso que eu não tenho certeza quantos dias, mas eu acho que foi nas últimas 2 semanas. O Bittrex chegou lá com algumas atualizações, que é o Bittrex Vibe, né? O Bittrex Vibe trouxe algumas atualizações e dentro dessas atualizações mudou o canal aberto, o Contact Center, desculpa, não o canal aberto, o Contact Center, onde a gente vincula o canal aberto. E aí no Contact Center mudou não só a parte de você, o usuário final que olha, né? Não só essa parte de layout e tudo mais, mas mudou a base do código dele, questão de bot e tudo mais que ele trazia pra gente. Então agora, para quem usa o agente de IA, quando vai fazer uma transferência, né, uma ação de transferir para um outro usuário Bittrex 24, que o agente vai pegar a conversa e vai mandar para um outro agente, antes dessa atualização, ele transferia e saía da conversa ali de forma automática. Não precisava, ele mesmo, o próprio canal aberto já entendia isso, né? Se tu configurasse lá no canal aberto essa funcionalidade para o bot sair, ele já saía pelo próprio canal aberto. Agora, com a atualização, mudou esse código, digamos assim, de conversa entre os sistemas e a gente precisou seguir com uma atualização de configuração. Então, aqui dentro do teu agente de IA, na aba avançado, existe uma nova configuração que é para ativar para o agente sair ao entrar um colaborador no chat, um usuário Bittrex 24, né? Então, se ele está ativo, quando o agente transfere a conversa, o bot sai da conversa, o agente já sai da conversa. Se está inativo, ele transfere e ele fica na conversa. Só que o ficar na conversa gera conflito, porque vai estar você respondendo, o teu cliente, o teu agente respondendo você como se você fosse o cliente e o cliente também. Então vai ficar um diálogo muito absurdo ali. Então essa configuração ela meio que se torna obrigatória, tá? Mas ela ainda assim é uma configuração, porque se você só quer entrar na conversa só para monitorar e deixar o teu agente falando, tu deixa inativo. Então tem casos e casos, mas a maioria acaba querendo que o agente saia para o colaborador assumir. Então lembre-se de entrar aqui na aba avançado dentro do teu agente e ativar essa opção. Deixa eu voltar aqui para o YouTube para ver se está tudo certo. Beleza? Nenhum comentário, dúvidas, vocês podem ir perguntando aqui para a gente. Aproveita já para curtir esse vídeo, ajuda aqui a gente a divulgar o que a gente faz aqui, os nossos produtos, e até para quem usa, chegar esse vídeo de explicação para eles. E se você tiver dúvidas, você que está assistindo a gente, é só mandar aqui nos comentários que a gente logo responde. Dito isso, você que usa já o GPT Maker desde o ano passado, ou até no início do ano, vai perceber que mudou um pouco, né? Veio mais funcionalidades para cá.
mas isso também fica para um outro vídeo. Teve novidades, teve novas configurações. Agora, eu vou deixar com o Pedro, eu vou te perguntando algumas coisas, tá, Pedro? Porque essa parte das intenções do HTTP, eu sou chamada de API, eu sou bem leiga, então eu sei que algumas coisas eu vou acabar ficando com dúvida e eu vou te perguntar, porque minha dúvida nunca é só minha, né? Provavelmente é sempre de mais outras pessoas. Então eu vou acabar te interrompendo ali, perguntando, mas eu vou parar de compartilhar minha tela agora e você pode, se quiser, compartilhar a sua para mostrar o que você fez pra gente, como que funciona. Claro, vou compartilhar a tela aqui já. E, novamente, né, quando a gente fala de chamada HTTP, a gente abre um leque muito grande no Bittrex e também no uso do app, né? Porque, como você disse, a maior parte das funcionalidades estão voltadas já ao Bittrex e não a sistemas externos. E muitas vezes a gente vai usar ali um conta azul para ter um controle financeiro, algum RP por fora, ou enfim, qualquer outra, até mesmo uma planilha do Google, né? A gente pode usar para ter informação de outros sistemas fora Bittrex. E o aplicativo fez logo essa intenção para justamente ter essa possibilidade de não ficar somente no nicho do Bittrex, mas sim com que o nosso agente de IA aproveitasse tanto no atendimento ao cliente, né, quando vai vir um cliente novo no teu canal de WhatsApp e fazer atendimento com o agente, que a gente consiga consultar informações em sistemas externos, às vezes criar um catálogo de produtos numa planilha do Google, ou enfim, consultar algo em algum sistema por fora também, e também para vocês fazer o agente de uso interno, para às vezes consultar ele na informação de um RP, de um ASA, de um conta azul, porque ele pode ser usado também como assistente pessoal, né? Então, estou aqui compartilhando minha tela do aplicativo e eu vou mostrar para vocês a forma que eu fiz para fazer esses testes. Eu, inicialmente, usei uma planilha Google, eu estava testando também com um sistema externo, que eu fiz um projeto da faculdade, usando URL e webhook, só que tem algumas restrições quanto ao retorno que o webhook nos dá, que toda vez que a gente faz uma requisição no HTTP, ele vai retornar um payload com formato JSON, né, com ali os campos, as informações que aqueles campos estão preenchidos, trazendo para o mundo do Bittrex. Por exemplo, eu vou ter uma pipeline de negócios e cada card vai ter informações próprias e campos próprios. Então, o JSON seria preenchido separando esses cards com os campos e cada card teria a sua própria informação. É a mesma coisa com que essa requisição, essa intenção de requisição do GPT faz. Então, ele vai listar tudo que eu tenho, todas as informações desses meus sistemas, ou da planilha Google, para então conseguir separar ali o que é cada card, o que é cada campo, qual é o conteúdo de cada campo, em cada ocorrência de cada card. Então, como a gente pode estar trabalhando com uma massa muito grande de dados, para não topar as requisições HTTP, porque sempre, em qualquer lugar, qualquer sistema que a gente for encontrar, vai ter um limite de requisições, porque quando a gente passa de um limite de requisições, a gente pode estar sobrecarregando o servidor que está rodando a aplicação, então pode ocorrer uma falha de funcionamento, pode parar de vez, então isso vai ser prejudicial, e por isso, como o sistema que eu estava trabalhando tinha uma massa grande de dados, eu não consegui trazer exatamente todas as informações, mas é possível sim, depende muito da forma que você programa, da forma que você trabalha com paginação do teu código para fazer essas requisições, e eu vou mostrar para vocês na prática sobre a questão do uso das planilhas do Google Sheets, né, que a gente pode estar usando também a URL que fica no navegador como um link de webhook das planilhas, e então fazer isso para referenciar para o nosso agente saber onde ele tem que encontrar as informações, né? Então, não sei se a Amanda tem alguma dúvida, se já ficou claro, o que tem para falar. Na verdade, eu lembrei que antes eu comentei, até pensando na planilha que tu vai trazer pra gente agora, né? Eu comentei que ele é muito... você tem uma ferramenta terceira lá que você quer buscar uma informação. Só que ela também serve para levar, né? Não só para buscar. Então, tipo, tem outras opções ali, seria legal depois você mostrar ali no HTTP que tem get, post, os outros delete, enfim.
e tem várias opções. Então, ele não é essa parte da chamada de API, ela não é só para você buscar uma informação. A gente vai mostrar hoje, o Pedro vai mostrar hoje essa parte de buscar, por exemplo, de uma planilha Google, que até tem um cliente nosso que a gente pensou nesse esquema todo justamente para auxiliar ele, né? Uma tabela de preços, enfim, que ele tinha lá que podia mudar o tempo todo. Então, a gente pensou nisso, né? De levar, de buscar informação. Tipo, o cliente chega e pergunta, eu queria saber o valor de tal produto. E como pode mudar o tempo todo, se tiver campanha, enfim, vários motivos que possam mudar o preço, ele busca direto dessa planilha. E aí já está com o preço atualizado, se tiver desconto, enfim, campanha, ele já busca e já traz o preço atualizado. Então, se eu entrar lá agora na planilha e mudar, quando ele for buscar de novo, já vai estar atualizado. Só que eu também posso levar informações não só para a planilha, como outras ferramentas, RP, enfim, só me vem RP na cabeça, mas qualquer outra ferramenta que você possa ter, ele pode levar também e modificar, né, que é onde entra o delete, e lá deletar uma informação e tudo mais. Então, seria legal também mostrar as opções que tem, não só de buscar, né? Isso abre um leque muito grande de possibilidades, né? Porque por mais que o Bitrix ele tenha várias ferramentas, várias integrações para deixar o máximo unificado possível, tudo dentro do Bitrix ainda usa-se muitas outras ferramentas, inclusive muita gente ainda usa a planilha Excel para várias coisas, né? Então, é um leque muito grande de possibilidades, né? Uma vez que você pode buscar algo, levar algo para fora, interagir com algo de fora, você pode fazer várias outras coisas, né? Beleza. Quando a gente fala de requisições HTTP, a gente tem sempre que lembrar dos métodos, né? Que são justamente isso que a gente comentou, de não só de buscar as informações, mas também de dar um update num registro, de dar, enfim, atualizar, dar um post, né? Que seria o comando técnico para inserir uma nova informação nessa tua planilha, no teu RP, e, enfim. Por isso que eu acho que a requisição HTTP é a intenção mais completa no geral, porque ele não se restringe só à parte do Bitrix, né, mas no geral. Mas lembrando sempre que, dependendo do sistema que a gente for configurar, a gente vai precisar de um webhook, né? Que eu costumo dizer que é o CEP da tua aplicação. Que o webhook nada mais vai ser o destino no qual a API vai procurar onde buscar essas informações. Então, da mesma forma que a gente, para encontrar o endereço que a gente tem aqui, a gente vai lá no Google Maps, enfim, ou qualquer ferramenta de GPS, a gente pesquisa pelo CEP para encontrar o lugar que a gente quer chegar. Traduzindo para a parte de API, o webhook vai ser o nosso CEP, né, o local onde eu tenho os dados, e vai ser o que eu vou passar de referência para a minha API, para ela buscar lá naquele webhook o dado que eu preciso, se é o valor de algum card, se é o número de telefone de algum cliente, se é o e-mail de algum cliente, e daí, trazendo novamente para os métodos, né? Isso é tanto para consulta de dados, quanto para, se eu quiser, também inserir um novo dado nesse meu sistema, né? Por exemplo, já trazendo aqui para a parte de configuração. Nessa configuração de buscar itens na planilha, eu usei um GET. Foi uma intenção bem básica aqui, consulta de informações e respostas na planilha. Falei para o meu agente ativar essa intenção. Quando o cliente perguntar algo sobre a planilha Google, então ele vai ter que usar o webhook com o GET para trazer as informações. Entretanto, vou dar um próximo aqui, um próximo também é a coleta de dados, e aqui que está a magia por trás de toda a intenção. Na hora de editar, eu consigo selecionar qual método eu quero usar. Nesse caso, como eu estou querendo consultar a informação, eu vou dar o GET, que o GET é nada mais do que um pegar. Então, eu vou pegar a informação que eu quero no CEP no qual eu referenciei, que no caso vai ser a webhook. E então, aí que entra uma outra configuração também. Isso vai ser muito nichado para os sistemas que vocês podem configurar para isso, porque no exemplo do Bitrix, toda vez que eu crio um webhook de entrada no sistema, ou de saída também, eu tenho que dar a permissão de qual escopo aquele webhook vai usar. Se ele vai olhar só para CRM, se ele vai olhar só para tarefas, se ele vai ter permissão de olhar para os usuários. Então, a gente tem que trabalhar também com essa parte de configuração, porque não é basicamente só pegar o webhook, jogar ali, selecionar um método e trazer para a gente já fazer. A gente tem que fazer toda essa configuração, toda essa validação
desde a configuração inicial, quando a gente for criar o webhook, para que quando eu for testar na prática, conversando com o agente, eu tenha todas as permissões para consultar e também para inserir os dados que eu quero no meu sistema. Enfim, na planilhas do Google, por exemplo, ele, até então, ele funciona melhor com GET. Né? Com post, ele depende muito de outras configurações por fora, vai ter que usar o Google Apps Script, que é uma outra forma que é do próprio Google para chamar a API e colocar os dados na planilha. Por enquanto eu vou mostrar o GET, mas assim, aqui no método que onde a gente consegue selecionar qual método a gente quer usar, se é head, patch, para deletar, para colocar, para dar um post também, para dar um GET. Enfim, essa é a configuração aqui. Dependendo do teu sistema, tu vai ter que passar parâmetros para, enfim, fazer esses filtros e vai entrar também muito nessa questão da própria limitação dos dados, né? Como a gente não pode trazer um JSON muito extenso, colocando os parâmetros aqui eu já consigo filtrar. Se eu quero, por exemplo, clientes a partir do ano 2025, caso eu tenha um campo que referencia a data de criação daquele cliente no meu sistema. Então, eu consigo filtrar aqui pelos parâmetros e, enfim, aqui mesmo, já na própria configuração, eu já consigo testar a conexão da API do GPTmaker com o meu sistema. Clicando no botão Send, ele já vai fazer um teste para ver se ele consegue conectar e dar o retorno de 200. Então, testei, conectou, ele já traz toda a resposta do que está aqui, que são o conteúdo da minha planilha. Então, eu posso simplesmente vir salvar, ele já fechou, já deu o código 200, a minha intenção por si já está configurada. Então, eu posso salvar aqui novamente e salvar a intenção. Eu vou mostrar aqui em prática para vocês, usando uma ferramenta do Bitrix, que é o bate-papo ao vivo. Mas nada impede que, se você conectar o teu agente de IA num canal aberto para o WhatsApp, você também vai conseguir usar essa mesma funcionalidade. Então, por exemplo, nessa minha outra página aqui, eu estou testando no modo anônimo. Deixa eu até fazer um comentário sobre essa conexão, né? O agente de IA, ele foi criado para ficar vinculado no canal aberto. Então, quando a gente entra no canal aberto, que tem a opção de bot, tanto que o agente ele é vinculado a um bot, né? Isso tem nos tutoriais que tem aqui no nosso canal do YouTube do GPTmaker. Você vincula o seu agente a um bot e esse bot você ativa no canal aberto. Então, independente de onde você ativar o seu canal aberto, o agente vai atender. O Pedro vai trazer para a gente aqui no bate-papo ao vivo, que é um meio que você não precisa ler QR Code de WhatsApp, que você tem acesso ali já embutido dentro do que a própria ferramenta do Bitrix oferece de forma inclusa, né? Sem pagar a mais. E se você já tem o aplicativo do WhatsApp, hoje o Bitrix ele não tem uma opção nativa gratuita, né? Você precisa ter a integração, então tem um custo, porque é outra ferramenta. Mas você pode ter no bate-papo ao vivo, no WhatsApp, o próprio canal aberto do Bitrix, né? A parte do Contact Center ali tem outras opções como o Telegram, o Direct do Facebook, do Instagram. Então, o agente de IA, ele não é limitado ao WhatsApp, tá? Ele atende qualquer comunicação externa que você tenha com o seu cliente via canal aberto. Só que é muito legal, é muito importante ressaltar que o bate-papo ao vivo, ele nunca se deu muito bem, até fiquei, quando o Pedro falou que estava testando e tal, que ele falou para mim que estava indo muito bem, funcionando muito bem o retorno pelo bate-papo ao vivo, eu fiquei, nossa, todas as vezes que eu testava o bot no bate-papo ao vivo, ele deixava muito a desejar, porque o bate-papo ao vivo do Bitrix 24 é uma ferramenta mais simples, né? Você tem ali o bate-papo que você é o widget que você coloca no seu site. Nesse caso, dá para só criar ali sem site nem nada, né? Mas teoricamente ele é feito para você ter um bate-papo ao vivo vinculado ao seu site, as pessoas que entram lá tiram dúvidas, enfim, e chega no canal aberto ali para o usuário Bitrix atender. Então, ele deixava muito a desejar em outras ferramentas que a gente acabou usando. Mas, se deu certo, você também pode testar por ali, né? Não precisa obrigatoriamente contratar uma ferramenta de WhatsApp e tudo mais. Dá para fazer por meio disso. Totalmente. A questão ali, eu posso até mostrar depois como que a gente consegue chegar a usar o bate-papo ao vivo, porque ele é por meio de link também, né? Então, eu consigo ter um link de testes aqui e jogar no navegador, ou, enfim, colocar esse link em um site, enfim, o cliente consegue chegar por aqui. Aí, basicamente,
o agente de IA já está aqui, por trás dos panos já está na minha conversa, e eu vou iniciar com um teste para, por exemplo, ler o card do cliente que tem um maior valor dentro dessa minha planilha. Então, eu vou botar digitar o prompt. Queria validar qual é o cliente que possui o maior valor registrado na minha planilha. Mandei a mensagem para o bot responder. Tu confirmou o vínculo do canal aberto, se a gente não tinha mudado para os testes, certo? Sim. Deixa eu só confirmar aqui. Eu estou usando esse bate-papo ao vivo, né? O nome do canal aberto. Na configuração, eu posso vincular o bot por aqui, em chatbot, e seleciono o nome do bot que eu quero estar usando. Então, nesse caso aqui é o Thinkers, e toda conversa nova que usar no canal do bate-papo ao vivo, eu vou ter acesso ao bot. Como eu já estou logado aqui no meu navegador com a minha conta Bittrex, eu sempre tenho que estar fazendo uso do sistema de aba anônima. Então, aqui ele vai abrir a conversa, como eu já estava em cache essa conversa, atualizando aqui, ele já trouxe a resposta. Então, ele deu pelos dados que vieram da sua planilha, o cliente com o maior valor registrado é Tech Solutions, valor do pedido 39.970, o status de aguardando separação e a prioridade dele é alta. Então, beleza, deu a resposta. Mas como que eu vou saber se ele não inventou isso? Simples. Eu vou acessar a minha planilha e vou ver aqui que eu tenho um cliente com o nome Tech Solutions, com o order value de 39.970 e 63, vou ter a prioridade alta e o status de aguardando separação. De onde surgiu essa planilha? Ela veio de uns testes com um sistema próprio que eu estou rodando aqui num sistema de NGRUK, né, que é só para rodar o site de forma gratuita. E eu gerei todos esses meus cards de forma aleatória usando o IA também para completar esse meu exemplo de CRM. Aí eu fiz o download, criei a planilha e nos testes que eu estava fazendo com o GPT Maker foi onde ele encontrou a melhor solução. Mas, claro, não dá para se abster só com esse tipo de teste. A gente pode testar várias opções a mais. Por exemplo, o top 5 cards com maior valor, com prioridade alta. Isso aqui é um exemplo, né? A gente pode trazer para a realidade de vocês, que vocês tendo, às vezes, um sistema de novos clientes, qualquer informação nessa tua planilha, uma planilha com mais de uma aba, você também consegue referenciar para a gente olhar qual aba ele pode olhar na tua planilha. Então, a partir do momento que é estabelecida a conexão com o webhook lá do ID do Google Planilhas, então a gente pode fazer qualquer tipo de consulta lá, né? E também entrado para essa parte depois com o AppScript do Google, tem que fazer uma integraçãozinha ali por fora para fazer a adição de dados também. Mas, novamente, a gente pode trazer nesse âmbito das planilhas para um catálogo de produtos que o bot pode estar levando essas informações para o seu cliente. Então, eu estou vendendo, por exemplo, tênis. Quando eu estou vendendo tênis, eu consigo colocar o nome do tênis, a marca, os tamanhos disponíveis, e o cliente vai perguntar quais tênis você tem disponível. Aí o bot vai enxergar o webhook, vai acessar a planilha, vai listar quais tamanhos ele tem, quais tênis ele tem também, e jogar isso para o cliente. Uma opção. A outra é essa também do que eu mostrei para vocês, mas enfim, não pode se limitar só isso, né? A partir do momento que a gente consegue estabelecer a conexão e fazer com que o agente de IA consiga buscar esses dados, a gente abre um leque enorme de possibilidades que ele pode estar fazendo, tanto em conversa com o cliente, quanto no caso que eu mostrei para vocês aqui, que seria mais sobre um assistente pessoal, né? Para eu ver os cards que têm mais valor, alguns cards que estão com a prioridade alta, enfim, a gente pode estar usando ele para qualquer uma dessas soluções. Legal. Aproveitando, tipo assim, claro que eu entendo que esse assunto ele é muito mais para quem não precisa ser necessariamente um desenvolvedor, né? Eu vejo clientes arriscando sem ter esse conhecimento, arriscando. Claro que a IA ajuda muito hoje em dia, né, a você montar algo,
mas vamos pensar que se o HTTP ele busca uma informação, ele leva, né, ele faz várias situações. A gente até comentou antes, mas é legal trazer aqui para vocês em relação... A gente teve um vídeo, né, vou dar um contexto, a gente teve um vídeo que a gente gravou esses dias, eu e o Pedro, inclusive, também de Lunch Break, que a gente trouxe o assunto do MCP, que é algo que está vindo com tudo, é um assunto que ainda tem muito a crescer, né, mas é igual a IA muitos anos atrás, é algo que foi crescendo gradativamente, e agora está vindo um boom, assim, de gente falando, de burburinho na internet, enfim. O MCP, ele não deixa de ser muito diferente disso. Então, a minha pergunta, na verdade, Pedro, pensando nisso, na verdade, eu tenho duas perguntas, tá? Eu vou começar pelo MCP e depois eu quero falar da parte do webhook ali especificamente. Tendo o conhecimento que você tem sobre o MCP, né? Tudo que você já estudou sobre o MCP, que a gente já falou antes, é algo que pode ou não sei se inutilizar essa função dentro do agente, se somaria, se substitui ou não, se são coisas iguais, mas diferentes. Tem algo que tu tenha comentado sobre isso? Olha, sobre a intenção em si, eu acho que o MCP não vai necessariamente afetar para um lado negativo essa coexistência, né? Então, a gente pode ter o MCP usando para a gente fazer nessa parte das tratativas de busca para assistente pessoal, né? Você vai ter tua planilha, só que no MCP você pode linkar mais sistemas ao mesmo tempo, né? Que no caso do webhook, a gente pode criar várias intenções com webhooks diferentes, mas quando a gente traz para o MCP, a gente tem mais ferramentas unidas em si num único lugar para fazer isso. Por exemplo, na parte de atendimento do cliente, eu já não acho que o MCP vai ser algo que vai ferir necessariamente o uso dessa intenção, porque a gente vai, novamente, a gente vai ter interação com o cliente. A gente não vai querer que o cliente tenha acesso à nossa LLM que está sendo usada no MCP. É um MCP pessoal, às vezes tem informação sensível, às vezes vai ter uma informação financeira da tua empresa linkada ao servidor do MCP, que então vai estar linkada ao agente de IA que a gente está usando. Então, não é uma prática tão segura para se fazer. Mas, então, basicamente a resposta depende. Depende muito do uso que a gente vai usar a ferramenta, essa intenção. Então, o MCP, ele pode, por exemplo, a gente pode tirar o melhor dos dois mundos, que é usar o MCP para também linkar esse webhook desse nosso sistema e junto com o Bittrex, para a gente poder ter uma noção das conversas que o agente teve com o cliente e onde ele travou. Por exemplo, quando eu estou fazendo um treinamento do agente de IA, a gente faz muitos testes aqui de cabeça. Só que a gente, como apenas treinamento, a gente não está no contexto em si, no dia a dia da empresa. Então, a gente não vai conseguir ter um log, um retorno exato do que onde a gente pode errar ou não. Tendo o MCP conectado ou não, a gente pode fazer uma análise geral, pedir para ele fazer uma análise geral de todas as conversas que estão usando a intenção e ver, o agente, esse treinamento aqui, ele pode ser refinado no aspecto de perfil comportamental. Ele usa muito emoji e tira um pouco da seriedade do assunto. Beleza, eu estou usando os dois mundos, tanto nessa intenção que o cliente, o meu agente de IA, faz uma consulta numa planilha, joga para o cliente, aí isso vai populando a conversa, e depois disso o MCP pode simplesmente fazer toda a leitura dessa conversa, não só dessa conversa, mas com todos os clientes que estão usando essa questão do HTTP, e fazer um resumão para ou aprimorar o meu treinamento do agente, ou para mudar talvez o meu estilo de vendas, para ter alguns insights ali que a gente pode estar tirando usando essas duas ferramentas, né? Tanto o HTTP quanto o servidor MCP. Então, não necessariamente o MCP vai matar o HTTP. Eu acho que se a gente orquestrar bem, a gente pode usar o melhor dos dois mundos. Nossa, mandou muito bem na explicação. Muito bom. Aproveitando, então, legal, é bom saber que são duas coisas iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? Uma não inutiliza a outra, só soma. Voltando um pouco ali da parte do webhook, né? Tu mostrou a planilha, eu achei legal, até pra gente ter noção de que, independente da informação que tiver lá, ele vai buscar. Mas eu fiquei com uma dúvida numa coisa, justamente para eu não conhecer bem como que se monta a URL ali do webhook. Eu entendo que provavelmente deve seguir um padrão, né? Tu tem que apontar o local que ele vai buscar,
o que ele vai retornar, enfim, tudo dentro da URL. Mas se eu tiver uma planilha, tu até mencionou antes, mas ficou confuso. Se eu tiver uma planilha, para mim, né, ficou confuso. Se eu tiver uma planilha do Google que eu quero buscar uma informação, e eu tenho várias abas, eu coloco a ID da planilha ou eu tenho que colocar a ID da planilha que ele vai buscar e a aba que eu quero que ele traga? Eu posso só soltar para ele buscar, tipo, atrás para mim o cliente mais alto e na outra aba eu tenho o cliente, na outra aba eu tenho o produto que ele mais consumiu. Traz para mim o cliente que mais consumiu e qual foi o produto que ele consumiu. Ele vai ter essa divisão? Então, basicamente sobre o webhook, o que acontece? Se eu criar uma nova aba na minha planilha, o webhook que eu uso em consideração é esse aqui, é o link do Google. Então, a referência do meu CEP vai ser sempre essa URL, independente de quantas abas eu vou ter aqui. Então, o que acontece? No JSON, que é quando eu faço a intenção, eu dou um get nessa minha planilha. Então, ele vai trazer o JSON com ali com os cards, com os clientes, a prioridade, o valor, o preço, enfim, todos esses campos já preenchidos. Só que, já trabalhando na possibilidade de ter mais de uma aba, cada aba dessa vai ter um ID específico. Então, a partir desse momento, quando eu fizer um teste de eu quero ver o que está escrito nessa planilha aqui. Ele vai olhar a URL da planilha e vai ver em qual aba que está essa informação. Você, falando com o bot, pode até já referenciar. Eu quero da planilha cards.csv, eu quero informação de qual cliente tem o maior valor. Mas da página 1, por exemplo, que seria minha outra aba, eu quero que tu traga para mim qual é o produto mais vendido. E digamos que nessa outra planilha eu tenha uma listagem dos produtos que saíram. Eu vou ter, no nosso caso, os aplicativos GPT Maker, Sonax, extrator de dados, enfim, eu posso trazer esse relatório conforme montasse a minha planilha e fazer para a gente pedir, eu quero ver, não preciso necessariamente dar só um escopo para o meu agente, né? Eu consigo pedir para ele olhar em mais de uma planilha e trazer uma informação de cada. Então, é possível sim, basicamente. A partir do momento, né, que eu tenha duas planilhas configuradas. Legal. Eu até lembrei agora de um case, né, que a gente teve de uso com outros. Na verdade, vários clientes pedem muitas coisas, né, em relação a que pode ser usado o HTTP. Até fica como exemplo para vocês que estão assistindo, quando a gente tem ali o nosso agente de IA, e hoje quando a gente vai usar uma das funcionalidades de registrar, né, uma das ações condicionadas, que não é HTTP, que é a de registrar informação no Bittrex, hoje ele registra somente em entidades já existentes, né, em cards da entidade já existente. Então, se eu faço uma coleta de dados do meu cliente e eu quero registrar isso dentro de um negócio, dentro de um contato dele, já tem que existir esse contato, ele vai ser reconhecido, né, por um filtro que a gente usa ali, telefone, enfim, a gente pode pedir ou usar o que já tem de informação e ir lá nesse card já existente que ele reconhece e registrar. Eu sei que o HTTP, muita gente usa, foi uma das que mais chegou para mim, assim, de usabilidade, para criar um card quando não existe algo. Então, usar o próprio HTTP para fazer, acho que provavelmente daí o post, ele vai e faz uma varredura através de um identificador, tipo, já existe esse usuário, beleza, não, ou enfim, contato, negócio, onde você quiser registrar, né? Ele olha para o Bittrex, não existe, então cria um do zero. Então, às vezes, a gente pode coletar as informações do nosso cliente durante a conversa, vai criando as variáveis, e essas variáveis provavelmente já vão estar dentro daí eu não sei como que fala, se é o body, parâmetros, né, dentro do webhook ali, e cria um card novo. Eu sei que isso foi muito usado por quem quer criar, né? Porque como o nosso aplicativo ele não cria, ele só registra em algo já existente, seria também uma das possíveis funcionalidades para esse HTTP, né? Sim. Daí eu acho que entraria uma parte bacana de mostrar. Não dá para mostrar aqui com a tela, porque na hora da criação do webhook no Bittrex, sempre é gerado uma senha, né, client secret, de cada webhook, que daí dá acesso, no geral, ao teu sistema. Então, você tendo o webhook, colocando a permissão ali isso falando do Bittrex, né? Criando o webhook do Bittrex, dando a permissão de CRM, por exemplo,
ao construir essas informações do teu cliente, consultar para ele, para fazer o agente orquestrar tudo isso de pedir o e-mail, o CEP, telefone, enfim, a gente pode estar usando, por meio de intenção, essa forma de criar usando uma própria webhook do Bittrex, porque daí então a gente vai dar um post numa webhook de entrada, que daí eu vou ter, necessariamente, eu vou ter que, enfim, ter os parâmetros de qual card, qual campo, nome, enfim, posso estar usando isso para criar. A princípio, a webhook do Bittrex, eu teria que ver se o agente conseguiria usar os métodos disponíveis na API para que ele consiga criar. Então, é um pouquinho diferente, mas conseguindo fazer os testes ali dessa tratativa de buscar os dados, né, de guardar essa informação em algum lugar, acho que é possível, já que o Bittrex por hora tem a questão da própria webhook, é uma possibilidade. Não descarto o fato que talvez precisaria de ter um código externo para fazer isso, mas tendo a questão do Bittrex que tem a webhook, acho que seria possível. Legal. Assim, eu lembro de clientes nessa que eu vou de dar suporte, de ouvir os clientes, né, feedback, pegar de como está sendo usar a ferramenta e tudo mais. Eu vi já comentários de usar para isso, né, para criar um card. Então provavelmente é possível. Mas realmente a função HTTP, ela é muito pouco explorada hoje, né? Porque tem que ter um conhecimento ali básico de montar um webhook e tudo mais. Então acaba o pessoal indo por outros caminhos, né? E hoje eu vejo que o agente de IA ele pode ser usado muito mais do que ele é usado atualmente, né? Ele tem muitas funcionalidades e a maioria acaba usando geralmente quem vem contrata a ferramenta inicialmente começa o que é certo, né? Que é do básico, começar ali pelo básico por algo mais simples que é o SDR ou uma recepção e tal, e acaba ficando ali até antes de avançar, fica, né, não conhece tanto a ferramenta porque se prende tanto inicialmente também só ao básico que acaba não arriscando depois de um tempo em outras coisas. Então o GPT Maker, ele é feito tanto para você começar do básico, mas ele te oferece várias ferramentas, como o HTTP, para você ir de fato para o avançado, né? Então é legal brincar com essa ferramenta ali de testes iniciais, que nem a gente trouxe, né? Pô, a planilha Google, uma coisa que eu até comentei com o Pedro antes, o cara pode acabar não tendo um IRP, né? O cliente pode acabar não tendo um IRP ou um outro sistema. Mas a planilha Google é universal. Dificilmente existe uma pessoa que não tenha usado ainda, né, no seu meio de trabalho, no meio profissional, não tenha usado uma planilha Excel. Então, é algo, por isso que a gente preferiu trazer esse exemplo mais simples da planilha, porque todo mundo, em algum momento, já deve ter usado, né? Então, e um sistema mais avançado seria muito mais complexo também para 40 minutos, 45 minutos que a gente tem aqui de lunch break. Mas, olha, inclusive estamos chegando aqui na nossa reta final. Não sei se o Pedro tem mais alguma coisa para compartilhar com a gente. Quem tiver por aí também que quiser fazer pergunta, esse é o momento. Mas é isso. O GPT Maker, ele tem essa possibilidade, né, de buscar, de levar informações, tem que cuidar com a requisição, de fato, o Bittrex, ele limita requisições, na verdade, ele limita, mas é algo assim, tipo, 1000 requisições assim, por segundo, tipo muito rápido, né? Tem que demandar muita coisa para bater no teto da requisição. Então, não é algo que, tipo, mas se eu tenho uma planilha, quero buscar ali algumas coisas, ele vai me barrar, né? Não, o limite dele é alto, mas ainda assim é limitado. Mais alguma coisa, Pedro? Então, para trazer novamente aquela questão sobre o agente conseguir criar um card por conta própria. A gente pode linkar isso direto ao uso do MCP. Por exemplo, se a gente voltar naquela questão do MCP configurado para a gente poder olhar as conversas com o cliente, o MCP tem a autonomia para fazer esses códigos por conta própria, né? Porque por mais que pareça que é um bicho de 7 cabeças, é muito simples para a própria LLM criar um código ali de 15, 20 linhas para deixar de padrão e apenas ir lendo a conversa com o cliente e que a gente vai ter, por exemplo, pegando os dados, né, nome, e-mail, enfim,
ele vai criar como se fosse uma espécie de campo, e o MCP pode, por através dos métodos do Bittrex, criar esse card no teu CRM. Aí, no caso, a gente não precisaria de código puro, a gente só precisaria do MCP. Aí, novamente, entra mais um tópico naquela questão de o MCP vai matar esse tipo de intenção? Pelo contrário, eu acho que ele tem somente a agregar. Nesse caso, a gente não vai precisar nem abrir nenhum tipo de editor de código, só um novo chat lá no Cloud Code, no T-Gravity, enfim. Tenho conversa tal, com esse ID tal e desse cliente. Eu quero que tu, com base nas informações que o agente de IA captura do meu cliente, use método tal do Bittrex para criar para criar esse card no meu CRM na pipeline XYZ. Enfim, acabei pensando aqui, novamente a gente consegue fazer esse gatilho usando MCP e a requisição HTTP. Então, não necessariamente ele um vai matar o outro, né? Como eu falei, eu acho que os dois tendem muito a agregar entre si. Legal, muito bom. E também, assim, né, acho que não sei se já a gente chegou a comentar, mas o MCP, ele tem um custo, né, adicional que você tem que montar e tudo mais. E o HTTP, ele já é uma ferramenta nativa ali do aplicativo, né? Claro que lá no GPT Maker ele está como webhook, se eu não me engano, não está como HTTP, mas a gente trouxe dentro das ações condicionadas como HTTP, mas é a mesma coisa. Tanto que se você montar por dentro do aplicativo e montar por fora, a visão é diferente, mas ele vai funcionar igual. Então, né? Só que ele já está ali incluso, né? Então não teria um custo a mais, digamos assim, na hora de fazer o MCP, se você não tem, enfim, você contrata, acaba tendo um custo a mais, né, Pedro? Sim. Quando a gente fala de MCP, tudo que a gente for fazer com LLM vai ter um custo de tokens, né? Que é a forma que é usada para metrificar o gasto que você tem usando os prompts. Então, a partir do momento que você pedir para o teu LLM que está no MCP para criar esse card, ele vai ter que... Ele pode usar a URL de webhook que a gente usou na requisição HTTP para também ler o portfólio de produto que a gente vai disponibilizar para o cliente, vai ler toda essa conversa, então ele vai ter que fazer uma requisição para olhar a planilha, vai ter que fazer uma requisição para olhar a conversa, vai ter que fazer uma requisição para a documentação do Bittrex para olhar qual método ele usa, aí depois ele vai ter que fazer outra requisição para chamar o método do Bittrex para criar o card. Então, ele vai ter que fazer essas ações, que estando por baixo vai ser 4, né? Então, a partir disso, ele vai estar usando o token, e quando ele usa token, nada mais é do que ele gastar ali os centavinhos que a gente tem de crédito no cloud, no Antigravity, enfim, para fazer isso. Então, aquilo, se você tiver uma conta já em uma dessas ferramentas que já tem um piso ali de tokens para usar, beleza, você já vai estar pagando por aquele uso, né? Mas daí, a princípio, sim, teria um custo para fazer isso. Entendi. Claro que assim, né, só para ficar claro que são duas coisas diferentes, porque quando a gente usa o GPT Maker, o agente de IA, lá dentro do ambiente GPT Maker, né, não o aplicativo, tem o custo da LLM também. Então, quando você contrata o plano lá no GPT Maker, você contrata por agente, você tem planos lá, né? Então, você contrata incluso ali a quantidade de agentes que você vai contratar e a quantidade de créditos que você vai colocar. Então, quando eu digo que o HTTP é incluso no aplicativo, é porque já está ali, você só monta ele, né? Coloca o webhook, enfim, monta por ali. Mas claro que na hora que a gente for buscar informação, for rodar essa intenção, vai ter o custo da LLM normal que você já tem quando o seu agente está utilizando. E aí o custo, ele é de acordo com a LLM que você escolheu, porque cada LLM tem ali o seu custo, né, de cada fornecedor, OpenAI, Cloud, enfim, Meta, tem várias ali. Mas tem uma grande diferença entre você usar uma ferramenta com a LLM que você já está acostumada, né, usar aquilo que você está pagando, do que ter que montar algo por fora, e etc, etc. Mas acaba facilitando bastante ter essas duas opções, né? Já que uma complementa a outra. Mais algum ponto, Pedro, antes da gente finalizar? E da questão tanto da questão lógica, da configuração, da intenção, de como a gente pode usar, de como que ela é funcional e como a gente pode pôr em prática, não só a intenção, quanto usar outros recursos, né, como o MCP, por exemplo. Eu acho que já foi tudo que a gente poderia falar por hoje, assim.
No mais, como é uma ferramenta muito nova, tanto a MCP quanto a parte da intenção, nova que eu digo, ela já está há bastante tempo no aplicativo, mas nova que hoje a gente está descobrindo o que ela pode fazer. Então, acho que a gente não conseguiu extrair o máximo ainda dessa intenção, né? Mas, enfim, o que resta é fazer bastante testes, né? Porque atrapalhar não vai, eu sempre parto dessa premissa, e que conforme a gente for testando e descobrindo, tende-se a ter uma ferramenta muito mais completa e que a gente consiga usar para várias outras situações. Sim, claro que é sempre ideal testar antes de já colocar para o agente ali que está funcionando, né? O agente que de fato está atendendo. É importante que você tenha ali o seu agente de testes, independente se você vai usar a função ou não, antes de já rodar ali o atendimento. Mas é isso. Tem a intenção, tem o HTTP, você pode usar para buscar, levar, enfim, várias coisas com as ferramentas terceiras, ou você também pode usar o HTTP para dentro de casa, no próprio Bittrex 24, que foi o exemplo que a gente deu da criação, né, de cards. A gente tem, lembrando que a gente tem outros tutoriais sobre todo o aplicativo. Se você caiu aqui de paraquedas, não entendeu quase nada do que a gente está falando, dá uma busca aqui no nosso canal do YouTube, busca por GPT Maker Connector, vai aparecer todos os tutoriais que a gente tem explicando desde o início da criação do agente, treinamento, passando pelas ações condicionadas, e esse fica como um complemento ali dessa funcionalidade específica do HTTP, chamada de API. Não temos muito tempo, né? Então, e esse é um assunto muito amplo. A gente pode futuramente gravar um 2.0 aqui, uma segunda, um pouco mais, né? Falando sobre isso, trazer outros exemplos também, mas o do Google eu entendo que é muito aberto, porque todo mundo já em algum momento usou, né? Mas é isso, obrigada por você que ficou conosco até aqui, obrigada por você que vai assistir a gravação dessa live que a gente fez. E se você tem um tema que você quer que a gente aborde, se você quer saber um pouco mais sobre o GPT Maker ou qualquer outro aplicativo da CRM Think ou do próprio Bittrex 24, entre em contato com a gente, pede o tema que a gente traz aqui para vocês. Pedro, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Sim, presente mais uma vez aqui no Lunch Break, é uma honra. E, novamente, para falar de um tema tão amplo e tão pouco desbravado assim, né? Então, a gente sempre traz isso para, talvez até para trazer interno, para a gente começar a usar essa ferramenta, e também para o pessoal que está usando nossos serviços, né, que pode explorar todo o potencial do aplicativo. Muito bom, legal, porque tem muito cliente usando o GPT Maker Connector que provavelmente ainda não chegou nessa função do HTTP. Então, se você também precisar de um apoio, se você é um desses que usa, mas não chegou nisso e precisa chegar, é só entrar em contato com o nosso suporte, que a gente também vai auxiliar vocês. Muito obrigada e até a próxima.